sobre isso? Eu acho, assim, a meu ver, é uma questão de repressão sexual. Na hora que nós começamos a diminuir a pressão da panela, então o vapor vem com mais violência. É a mesma coisa. Então agora que nós podemos falar de sexo, que deixou de ser tabu, que a liberdade é um pouco maior, nós estamos vendo coisas tenebrosas, inclusive com relação ao incesto, que é mais comum do que se pode imaginar. Em alguns lugares até cultural, né? O abuso das crianças pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, pelo irmão, enfim. Existe tudo isso na humanidade? Existe. Agora, acho que o momento é um momento muito bom. Embora a gente esteja tendo notícias ruins de receber, nós estamos tendo oportunidade de conversar e de tomar providências. É isso que é preciso fazer. Acho que eu vejo isso como um contexto cultural que foi cultivado com uma série de outros padrões de comportamento que foram evidenciados ao longo da história. Eu também vejo a questão da expressão sexual, de uma maior liberdade sexual, e a partir daí também começam a aparecer os limites, né? Toda ação vai ter alcance de limites. Então, práticas pedofílicas acontecem e aconteceram ao longo da vida. Começa também a sinalizar quais as repercussões dessas condições no desenvolvimento de uma criança, por exemplo. Isso volta um pouco àquela pergunta das comunidades, da intenção de regularizar comunidades pedofílicas. Eu acho temeroso isso, porque eu vejo que é um viés também, né? É como se você quisesse criar o livre-arbítrio do meu impulso sexual, do meu desejo sexual. Mas e a questão, assim, eu não posso trabalhar com livre-arbítrio se eu estou trabalhando com uma dimensão que foge ao meu controle racional, né? Eu não posso pairar apenas na fantasia se não há um recurso que eu possa controlar isso. Então, eu vejo temerosamente estabelecer comunidades, brigar pelo direito. Por quê? Por mais que a criança vivencie prazer, nós avaliamos no hospital há mês cerca de 10 crianças vítimas de abuso aqui em São Paulo. E, infelizmente, a gente observa que tem crianças que a única forma de carinho que ela recebeu foi aquele tipo de comportamento. E ela não percebia aquilo como uma violação, mas ela vai perceber isso ao longo da vida, né? Com 15, 16 anos, quando ela entra numa maturidade, numa maior independência, aí é que ela percebe que quando ela olha para trás, ela puxa, aquilo não era carinho, aquilo era violação. E aí desorganiza essa pessoa. Então, nós temos um complexo de funcionamento que a gente tem que olhar com muito cuidado para a gente também não fechar muitas portas por um lado, nem também restringir outras questões. Então, eu diria, professor, que também há diferentes atores nesse campo, voltando à questão de quem são as pessoas ali dentro. Ou seja, a repressão sexual funciona para quem, digamos, foi violado e agora há uma descompressão para poder dizer eu fui violado e agora... Esse é um tipo de ator. Agora, existem outros tipos de atores que estão ligados, por exemplo, na relação marido e mulher, onde o poder do homem, para ser enfrentado, ele é um violador. Então, eu tenho, da minha prática de atendimento às comunidades, já pude ajudar casos em que, na verdade, você tem alguém que é um violador, que faz o perfil de extremamente agressivo e, por isso, ele é temido. Então, é uma questão de poder que está ali presente, que começa a ser rompido por um lado que é de cidadania, há um crescimento da mulher, os diferentes atores crescem, a reivindicação social ela já se torna possível. Então, eu penso que há uma confluência de fatores. E, especificamente, eu penso que nós vamos crescendo também nessa consciência de passar do ato privado, do particular, do privado, para o cidadão. Mas tem um lado que é da sociedade, que eu usei a expressão cumplicidade, na medida em que houve a omissão, o resultado era de um acompliciamento que fortalecia a impunidade. Fica muito fácil, porque os meus pares me protegem. E isso acontecendo dentro das famílias, isso acontecendo na própria igreja, isso acontecendo nas escolas, nas sociedades, cidades grandes, pequenas, em todo lugar. Mas entrando aí essa certeza de que eu sou protegido.
Existe um tipo de corporativismo aí que traz essa proteção. Essa reflexão, parece que essa barreira do silêncio está sendo derrubada. Mas do meu entender é que esses protecionismos começam a ter agora outras vertentes que compensam, ou seja, o protecionismo já não é blindado de tal forma que não se chega lá. Quer dizer, não dá mais. Proteger está ficando difícil pela cobrança da própria sociedade. A sociedade e do próprio ordenamento jurídico e penal já começa a ganhar força, porque... E dentro das próprias instituições, na instituição política, na cobrança de ética na política, dentro das igrejas, a cobrança nas igrejas, como preservação da instituição, acobertar, se mostrou pior do que enfrentar. Exato. Né? Por isso que eu digo que o fator poder e o jogo de poder ele é importante, porque quando eu dei o exemplo do pai e do homem e da mulher, então é uma relação homem e mulher onde a figura da mulher era submissa e agora começa a ganhar força. Então o temer cara feia, o temer, isso diminui. Agora existe outro tipo de poder que é o das igrejas, onde o poder é religioso. Então ele está blindado por um lado que é religioso, que é hierárquico. A instituição. A instituição ela tem os seus rituais protetivos e de formas de estabelecer poder. Mas eu vou pegar, partindo desse seu argumento, nós vamos para um pequeno intervalo. E ao voltarmos, nós vamos falar exatamente a partir da decisão do Papa Bento XVI de assumir que pedofilia é crime a ser julgado pelos homens, ultrapassa, vai muito além do pecado, que foi uma atitude muito firme. A indagação é, isso pode significar um marco na guerra, no combate a essa prática que é crime? Voltamos já já.